gente entender o que é deficiência do Yin, é importante a gente entender o que é a energia Yin, tá? Então a gente tem que partir desse pressuposto básico, ok? Então toda a história, toda a medicina chinesa, ela é embasada em duas teorias básicas que envolvem 4 aspectos, tá? É a teoria do Qi, do Qin, que é a essência, a teoria do Yin e do Yang, tá? Então são 4 aspectos que embasam praticamente tudo que existe na medicina chinesa. Então eu já vou logo dando a dica que se você dominar esses 4 conceitos, você já tá um passo à frente para entender tudo que vem depois disso daí, tá? Teoria dos órgãos e vísceras, teoria dos diagnósticos, teoria básica da medicina chinesa, todo o resto da teoria básica da medicina chinesa, que começa então com esses 4 aspectos, ok? Então são duas grandes teorias, teoria do Qi e da essência e a teoria do Yin e do Yang. E esses 4 conceitos, ou essas duas teorias, elas estão relacionadas muito intimamente com a filosofia chinesa e a cultura chinesa, tá? Se a gente não entrar a fundo na compreensão dessa filosofia, dificilmente a gente vai entender a medicina chinesa. Vai ser difícil a gente conseguir, por exemplo, ter resultado eficaz na clínica. Vamos supor, eu estudei lá 2 anos de medicina chinesa, né, de pós-acupuntura em graduação, paguei lá todo mês. Tinha que ir, já paguei, comprometi, comprometi, tive que pagar. Vou até o fim, mas acaba que me formo e não entendi nada. Por quê? Porque realmente, 2 motivos, né? É uma cultura que está um pouco distante da gente, né? Yin e Yang, né? Eu também só fui ouvir Yin e Yang quando eu entrei na faculdade lá, que eu falei que eu estudava na Unicamp, que eu comecei a ouvir palestra de medicina oriental, que eu falei, nossa, o que é Yin e Yang? Então, quando eu fui para a China, pelo menos eu já tinha ouvido falar de Yin e Yang, mas eu não tinha estudado isso a fundo, tá bom? Então, a gente caiu de paraquedas lá, tem que aprender a cultura, ficou 2 anos estudando medicina chinesa, não teve tempo de dedicar, se forma e não sabe ainda muito bem o que significa isso daí. Então, a gente vai aprender, a gente vai aprofundar, mas de forma simples, porque o meu objetivo é justamente vocês desmistificarem e achar que medicina chinesa é complicado. Não é complicado, mas precisa de dedicação e precisa abrir a mente, esvaziar a xícara, ok? Esse conceito de Yin e Yang, que tanto faz parte da cultura chinesa, na verdade, ele explica o universo como um todo. E ele é muito simples, tá? Então, o que é Yin e o que é Yang? O Yin e o Yang, ele está relacionado com o brilho do sol. Então, no clássico mais antigo de medicina chinesa, ou de cultura chinesa, antes mesmo de se falar em medicina chinesa, nesse clássico está escrito assim, que o Yang é onde o sol brilha, e o Yin é onde o sol não brilha. Pronto, você entendeu o que é Yin e o que é Yang, certo? Porque pensa na sombra, onde que o sol não brilha? É na sombra. Se você olhar, né, por exemplo, você está ao ar livre, num dia de sol. Onde não tem sol, tem sombra. Não existe mais nada entre a sombra e o brilho do sol. Entendem? Não existe um meio termo. Tipo assim, bom, aqui não tá sol, tá sombra. Pronto. Se aqui tá sol, não tá sombra. Tá? Então não existe mais nada entre o Yin e o Yang. Tudo é Yin e Yang. Tudo ou é sol ou é sombra. E a partir daí você consegue compreender todo o universo. E a cultura chinesa, ela surgiu nesse berço, nessa cultura que diz para ela, olha, tudo que existe é isso. Se existe o bem, existe o mal, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Quando passou a existir o céu, que tem um sol, e esse sol brilha numa parte, que é na frente, onde ele fala assim, ó, no clássico chinês, né? Fala assim, ó, para onde o sol brilha é Yang.
para trás do Sol é Yin, ou seja, onde ele não brilha, certo? Então a gente faz essa tradução. Quando passou a existir esse céu que contém um Sol, e a partir do brilho do Sol tudo surgiu, existiu a dualidade, que é o Yin e o Yang. A partir do momento que existiu essa dualidade, existiu o mundo. Então, foi quando a gente entendeu que existe duas coisas, o bem e o mal.